SC no Ar tem a honra de receber, a partir de hoje, uma das maiores autoridades do Brasil em agronegócio e todos os demais temas que esse assunto envolve. A partir de hoje, José Luiz Tejon nos acompanha, trazendo as novidades do campo e da economia que vão influenciar a nossa vida. O assunto hoje é o aumento no preço dos alimentos. A gente começa falando sobre o mercado do cacau. Não é isso, Tejon? Seja muito bem-vindo ao SC no Ar. Bom dia. Bom dia, Marta, bom dia, nossos telespectadores. Uma honra imensa estar com vocês aqui e sobre o tema aí maravilhoso que é o tema da, do alimento, né? E um assunto agora importantíssimo é, por exemplo, a Páscoa e chega o cacau. Então, uma coisa importante aqui, Marta, nossos telespectadores, é que os alimentos hoje, eles estão totalmente conduzidos por influências mundiais. Não é mais local. O que acontece num canto do mundo é o que repercute no mundo inteiro. Então, por exemplo, o cacau, chocolate, né, cresce de preço por quê? Costa do Marfim e Gana, lá na África, passaram a ser praticamente responsáveis hoje pela exportação de 70% do cacau do mundo. Aí um vírus, uma doença, dá um baque imenso no cacau desses dois países, Gana, Costa do Marfim. Consequentemente, o preço do cacau sobe, pelo que aconteceu lá na África. E o Brasil, com relação ao cacau, nós já fomos o maior exportador do mundo, também tivemos aqui uma grave doença que dizimou parte do cacau brasileiro, e agora nós somos importadores de cacau. Importamos praticamente 40 mil toneladas para uma produção que nós fazemos de 200 mil. Então, para suprir a demanda do brasileiro, nós temos que importar. E o que aconteceu com o cacau é um exemplo no mundo inteiro hoje. O que acontece num lugar do planeta impacta no mundo inteiro. Então, o mundo virou global, mas virou local da mesma forma. Consequentemente, existe um plano aqui no Brasil para dobrar a produção de cacau até 2030. Então, aí, novamente, nós teríamos aqui uma maior abundância desse cacau maravilhoso para o nosso chocolate. Mas muito importante também, Marta e nossos telespectadores, é que o preço dos alimentos não é reflexo somente do que acontece no campo, na agricultura, na produção. Nós temos custos de transporte, custos de logística e algo muito relevante no Brasil. Nós temos impostos e o imposto que nós temos no alimento aqui brasileiro, ele é o segundo maior do mundo, como me informa a Associação Brasileira da Indústria de Alimentos e Bebidas. Então, não é só na agricultura, é em toda a cadeia, mas sem dúvida alguma, quando existe um problema na produção, isto aumenta, inclusive psicologicamente, aí, os aspectos relativos ao preço. Mas cacau, Gana, Costa do Marfim, um vírus, uma doença impactou no preço do nosso chocolate aqui para a nossa Páscoa, Marcos. Não é à toa que a nossa Páscoa está tão cara, né? Quem já começou a fazer a pesquisa, faltando pouco mais de 2 semanas aí para a data, se assustou, Tejon. O preço do cacau aí quase triplicou devido a todos esses fatores que Tejon trouxe para a gente. Além do ovo de chocolate, tem um ovo de galinha, que a gente vem acompanhando o preço também, né? Também está nas alturas. Outro exemplo, Marta, igualzinho ao ocorrido com o cacau. Uma grave doença nas galinhas poedeiras, dizimando significativamente essa atividade na China, por exemplo, nos Estados Unidos, na Europa, consequentemente, preço do ovo vai lá para as alturas. Não tem muito tempo, um ano atrás, o pessoal produtor de ovo aqui no Brasil estava se lastimando com o preço do ovo lá embaixo e o custo da ração, o custo do milho lá em cima. Agora acontece um fenômeno novamente desse tipo, muito similar ao que aconteceu com o cacau, e a gente tem o mesmo aspecto. Mas é muito importante ressaltar aqui, nossos telespectadores, Marta, que o preço do alimento não é só reflexo do que acontece na produção agrícola. Temos custos de transporte, custos de logística, impostos, etc. Então, tem uma cadeia aí que também
tem uma importância significativa no preço dos alimentos. E o ovo é o mesmo exemplo. Uma doença nas galinhas internacionais poedeiras de ovos e o preço do ovo vai lá para cima e no mundo inteiro, hein? No mundo inteiro. Nos Estados Unidos, eu vim recentemente da Europa, ou seja, o ovo virou ovo da galinha, virou ouro, virou um produto que, aliás, também temos que ressaltar aqui como aumentou significativamente o consumo do ovo, que já foi também no passado, der problema, colesterol, acabou com isso. O ovo hoje é um alimento, uma proteína extraordinária, presente na mesa do mundo inteiro. E, novamente, uma doença que afligiu as galinhas poedeiras no planeta todo. Aqui no Brasil ainda não, mas, obviamente, que passamos a ter também um reflexo dessa expectativa de necessidade, de demanda, e o Brasil também começou a exportar ovo, passamos a exportar para esses mercados aí que têm um problema grave com a sua produção. José Luiz Tejon trazendo todo o contexto do agronegócio para a gente entender o que está acontecendo, inclusive na nossa mesa. Professor, a gente agradece a sua participação com a gente. Te esperamos em breve, viu? Estreia de José Luiz Tejon por aqui. Bom dia. Bom dia, parabéns aí Santa Catarina, grande estado.